Olá, meu povo do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos de novo aqui, né? Voltando aí pós o recesso, depois de ter descansado, dado aquela desacelerada, né? Isso mesmo. Estamos voltando aqui para a gente conversar mais, estudar, trocar, né? Dialogar, que é muito importante, certo? Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e estaremos juntos, né, nesse segundo semestre, aí para a gente trocar esses conhecimentos, tá bom? Bom, eu sempre informo aqui para vocês que eu estou muito bem acompanhada, né? Eu nunca ando só, eu gosto sempre de andar em conjunto, no coletivo, que é muito importante para a gente fortalecer, né, nossa caminhada aí de estudos, de aprendizado. Eu estou aqui contando com a presença da queridíssima Helena, fazendo a nossa interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, né? É muito importante isso. Temos uma galera muito massa aqui na produção, certo? Jonas, Devinho não, olha não, Juninho. Olha aí, uma galera massa que sempre nos dá apoio. E junto comigo, olha só quem tá, já deu um spoiler, olha só, dá o close aí nele. Eita, close, quebra close. Zé Bonitinho. Gente, bom dia. É uma satisfação estar com vocês de novo, voltando aí desse recessozinho, nessa folguinha, porque realmente nós merecemos, né? Nós merecemos porque, graças a Deus, a educação se faz todos os dias, o dia todo, e a gente não foge disso. Né? A luta é grande, mas nós não fugimos da luta. Então estamos aqui de volta, geografia, né, professora Vanessa? História do Recife. Porque assim, a gente joga, né, história, geografia, sustentabilidade, ILT, e a gente está aí em conjunto, trabalhando para trazer da melhor forma possível esses elementos, esses conteúdos, né, esses dados que muitas vezes são frios, mas a gente procura trazer de uma forma mais quente, mais calorosa para vocês, de boa? Então chega junto que a aula hoje vai estar show. Exatamente, né? Mas geografia, história, humanas em si, elas se dialogam, né? A gente sempre vai ter ali partes que a gente vai poder aproveitar em uma disciplina, outra, elas estão ali sempre interagindo. E falando em interação, né, professor Giorgio, é importantíssima a interação de vocês. Vocês já sabem o recado, né? Juninho vai jogar aí, olha, os QR Codes na telinha de vocês, para vocês interagirem ao vivo com a gente. Olha que legal. Né, a internet e as mídias sociais dando essa força, né, fortalecendo ainda mais o nosso aprendizado, né, contribuindo aí para a educação. E aí vocês podem baixar o aplicativo do Educa Recife e interagir com a gente ao vivo, tirar dúvidas, deixar algum comentário. É bem importante essa participação de vocês. E o professor Giorgio vai estar atento ali no chat para a gente, em conjunto, né, juntos, a gente construir o nosso conhecimento, certo? E se você não conseguiu acompanhar essa aula ao vivo, ainda tem a reprise à tarde e você pode acessar essa aula, e entre outras, no canal do Educa Recife, lá no YouTube, tá bom? Então, sem mais conversas, as informações já foram dadas, né, os informes iniciais, para a gente já começar, né, sabendo de como a gente pode participar dessa aula. A gente vai dar início à nossa temática, né? Uma temática muito forte e muito importante que a gente precisa discutir, dialogar aqui, para que a gente possa ficar mais sabido, para que a gente possa conhecer a nossa história, para a gente poder ter um olhar crítico, né, diante de todo esse processo histórico e principalmente da nossa cidade, né? A gente se apropriar da história da nossa cidade é muito importante, né? E saber as simbologias dos lugares. A gente já trabalhou aqui, né? Lugares, praças, né? Que tem um valor simbólico para a nossa cidade. E hoje a gente vai falar dos lugares de memória da escravidão e resistência. Olha que tema interessante, hein, professor Giorgio? Muito bom. É um tema que eu gosto muito, viu? Trabalhar aí essa questão é um tema muitas vezes que a gente traz, né? Triste, né? A gente sempre fala da questão da dívida histórica, né? Com esses povos, os povos africanos que vieram, né? Arrancados da sua
territórios, né, lá na África e trazidos para cá para ser escravizados nas lavouras de açúcar, né? Foram os povos negros que construíram o nosso país, né, pelas mãos negras, e a gente precisa, né, trazer essa narrativa que muitas vezes foi muitas vezes não, na sua maioria, né, foi muito difícil, porque foram povos que realmente foram esmagados, né, por um sistema realmente devastador, cruel, né, que massacrou esses povos. E também, professor Jorge, a gente precisa trazer uma narrativa de valorizar, né, valorizar essa cultura que é nossa também, né? A identidade cultural brasileira, ela traz, né, essas raízes africanas também, assim como a indígena e assim como a europeia. Então, é essa mistura toda. Mas, para a gente ficar atento, né, quando a gente está falando de preconceito, racismo, tudo isso, tem um fundo histórico, né? Tem um processo histórico aí por trás, e a gente vai entender e conversar um pouco, certo? Nas aulas aqui da história do Recife, de história, enfim, geografia também, a gente interage sempre porque é muito importante falar desse tema, né? E é um tema atual também. Sim. Ok? Então, olha aí, vamos conversar. Né? Isso a gente já deu um certo spoiler aí, um pouquinho. A gente falou a questão da escravidão, né? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão que vocês já estudaram, acredito, com o seu professor de história aí da sua escola. A questão, ó, vejam aí na tela, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão da escravidão, de resistência desses povos também, né? Porque houve a resistência, as lutas ali, né? Os quilombos mesmo são lugares, né? Em falar, a gente aqui está falando de lugares, né? Locais. Então, quilombos foram lugares, né? Foram locais de resistência, né? E a memória, né, resgatar essa memória aí desses povos e que é tão presente na cultura brasileira, na identidade, né, da cultura brasileira. Quer falar alguma coisa, professor Jorge? Tem alguma coisa para colocar? Quando você coloca aí a questão primeiro da escravidão, não é? Isso. A escravidão, ela existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que as civilizações elas surgiram, né? Com as guerras por territórios, né? Por cidades, por rios, enfim. Começamos a ter a escravização do outro ser humano. Essa escravização, ao longo da história, ela pode ser por dívida ou por aprisionamento. No caso da escravidão africana, ela começa na própria África, né, entre as tribos africanas, né, com as diferenças entre as etnias. Posteriormente, os europeus, principalmente e inicialmente os portugueses, né, eles se aproveitam dessa situação, da briga, né, entre essas etnias africanas, favorecem uma em detrimento de outras. E aí aqueles escravos, aqueles prisioneiros de guerra, acabam sendo negociados entre os próprios africanos e os portugueses, que trazem para as Américas, né, principalmente a América Portuguesa. Depois os espanhóis também entram nesse esquema, os ingleses também entram nesse esquema, os franceses também entram nesse esquema. Se não me falha a memória, os holandeses nem tanto, mas a partir do século XVI, XV e XVI, a gente vai ter um incremento muito grande, né, da escravização africana, trazidos para a América para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar no Brasil, né, nas minas, aqui também no Brasil, na região das Minas Gerais, e na América Espanhola, nas minas também de Potosí, por exemplo, ali no Peru, naquela região ali, né, que é do Império Inca, porque os primitivos habitantes dessas terras, tanto aqui no Brasil quanto na América Espanhola, eles resistiram, e aí tem a questão da resistência ali que a professora Vanessa colocou, eles resistiram à escravidão, e digamos assim, essa imposição do europeu em trabalhar todos os dias, o dia todo, para produzir riqueza. Né? A gente já sabe que o índio ele trabalhava num modo de produção que era apenas de subsistência, né? E quando o europeu chega, ele tem que trabalhar para a produção de riqueza. Então o índio não entendia. Então houve a fuga, e aí vem a resistência indígena e depois a resistência africana no Brasil, com os quilombos que a professora Vanessa falou. Isso. O quilombo dos Palmares é um dos mais importantes, um dos mais famosos. Mas também tem aqui um quilombo de Catucada e Malunguinho, ali em povoação de São Lourenço, ali próximo à Carne de Vaca, né, em Ponta de Pedra, lá em Goiânia, cidade de Goiânia,
distrito, né? Diga-se de passagem. E a memória, a gente precisa resgatar essa memória da cultura, da música, da dança, da culinária, da religiosidade. Principalmente, gente, respeitar aquilo que é diferente do nosso. Né? Mas Exatamente. vai lá, professora. E tem muito essa questão da intolerância religiosa que a gente vai falar já já. E falando, né, o professor Giorgio trouxe aí a questão, né, do açúcar. O açúcar foi um produto, né, que os europeus viram que era muito mais lucrativo, né, de trazer. Por isso que vieram, porque era um produto ali que para eles ia dar muito mais dinheiro, mais riqueza. E tem um ponto muito importante, né, falando do nosso território brasileiro, é que na época, quando trouxeram o açúcar, tinha também a resistência daqueles povos a determinadas doenças, né? Porque muitos indígenas, como não conviviam com todo aquele processo ali europeu, eles não eram tão resistentes a algumas doenças, algumas epidemias. E quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né, trouxeram algumas doenças para esses povos que não estavam acostumados àquela vida ali que os europeus tinham na Europa. Né? A vida deles era muito mais, indígenas, desses povos originários, melhor dizendo, né? Era muito mais natural, né? Contato com a natureza ali, né? Essa questão da subsistência, de caçar, colher ali o que planta, enfim. Então, eles não eram resistentes a determinadas doenças. Então, morreram muitos, né? Com epidemias aqui. E aí eles viram muito mais viável trazer esses povos, né, da África para trabalhar nessas lavouras de açúcar, certo? Mas seguindo aqui, que a gente vai ter muita conversa pela frente, certo? A gente vai falar da famosa, né, Lei Áurea, que vamos dizer assim, a gente vai falar do período ali pós a abolição da escravidão. E a gente já deixa essa provocação, essa pergunta. Que abolição foi essa, né, professor Giorgio? Que a gente sempre questiona essa questão. Mas vejam aí no slide, né? A Lei Áurea, né, que foi aí que aboliu a escravidão no nosso território brasileiro em 1888, né, no século XIX. 13 de maio, né? Inclusive a gente fala a questão que o 13 de maio não é dia de negro. Por quê, né? Porque a gente vai entender que essa abolição da escravidão, né, gente, ela só foi assinada ali, né? Só foi uma coisa no papel. Foi um marco, né? Foi um marco de você dizer não existe mais escravidão no território brasileiro. Porém, quando você assina, né, um documento ali dizendo que não tem mais escravidão, você também precisa pôr em prática, né, ter políticas, né, que o Estado possa incluir essas pessoas que nunca tiveram oportunidades de direitos, né? Então, quando a princesa Isabel assina, né, a Lei Áurea, né, registrando ali que não existe mais escravidão aqui no território brasileiro, esqueceram de incluir esses povos. Não houve uma preocupação com a situação dos escravos libertos, né, depois da Lei Áurea. Isso. Né? Então, imagine vocês assim, primeiro que a lei foi promulgada em 13 de maio de 1888. Então, quanto tempo depois chegou, né, a todas as regiões? Não existia telefone, Isso. Não existia televisão, né? Então, vai demorar meses até que essa notícia chegue nas várias regiões do país onde haviam escravos, né, trabalhando nas diversas funções. Né? A gente não imagina só o escravo na lavoura, né, mas tinha escravos nas cidades. Nas cidades, a gente né, já conversou casas, sobre isso. Já conversamos sobre isso. Né? Então, e aí, numa situação em que alguns senhores de engenhos, né, eram até tidos com um espírito humanitário, eram bons, tratavam seus escravos com respeito, né, porque sabiam que dependiam do escravo para produzir a sua riqueza. Né? Mão de obra, né? A mão de obra. Mas tinham outros que eram carrascos, né? Eram ruins. Você tem ideia hoje que alguns empregados sofrem, né, nas mãos de quem está na chefia? Você sabe o que eu quero dizer. Pergunte seu pai, sua mãe, né, ou você já deve ter visto, né, algum funcionário ser maltratado por um gerente, por um dono de uma empresa. Né? Então, imagine naquela época. Então, enfim, hoje não existe mais, digamos, a partir de agora não existe mais escravos no Brasil. Certo? E aí?
Para onde vão esses escravos? Vou continuar onde eu estou? Eu vou me embora. Eu vou embora, vou para onde? Vou fazer o quê? Imagina. Imagine hoje você pensar assim, eu vou me embora de casa. Beleza, vá. Vai para onde? Então fica a pergunta. Então, mesma coisa lá no século XIX, final do século XIX, é a questão do escravo. Né? Exato. Só o fato de ser negro, minha gente, naquela época já era um negócio sério, porque um negro não tinha direito nenhum. O negro podia estar muito bem vestido, mas se tivesse escravo, era condição de escravo. Então, uma situação difícil, uma situação que a gente precisa refletir, né? E aí lembrar que não houve uma política voltada para o bem-estar social do escravo. Então, por exemplo, vai surgir nas principais cidades as comunidades, os morros, que vão ser chamados de favelas, lá no, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Mas, enfim. Vai lá, exatamente. Justamente puxando, né, esse gancho aí, fazendo esse link, quando a gente fala que essa população, esses povos foram ficando marginalizados, né, porque ficaram à margem da sociedade. Porque assinar uma lei, né, não vai garantir que eles sejam incluídos, né? Por todo esse processo aí que o professor Giorgio colocou, né, que a gente já estudou aqui, já conversou sobre isso. Então, esses negros foram massacrados, foram mortos, né, foram cruelmente, enfim, explorados e, de repente, né, são libertos, mas sem nenhuma condição. Então, era necessário não só assinar uma lei, mas ter políticas públicas para incluir, né, esses povos. E quando a gente fala, muitas vezes, assim, racismo estrutural, é dessa estrutura mesmo, né, de não incluir esses povos, de não pensar, né, de políticas afirmativas que afirmem esses povos, que incluam em direitos. Né? A gente está falando aqui em inclusão de direitos, de acesso, né? Acesso à moradia, acesso à educação, acesso à saúde. E esses povos, no período da escravidão, não tinham acesso nenhum. Né? Não tinha um território para ele sobreviver, uma casa, né? Ele dependia ali do seu senhor. Não tinha educação, acesso à educação, não tinha acesso a nada. E, de repente, surge uma lei que liberta eles, mas eles ficam, né, a própria sorte, porque o Estado não deu essa condição. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre isso, né, chamar atenção para essa reflexão, que é importantíssima. E aí vocês vão ver na tela, vejam só, o quão interessante é, né, e curioso, melhor dizendo, que essa lei ela só vinha, né, constituída de 2 artigos. Vejam só, uma lei. A Lei Áurea só tinha 2 artigos. Veja, o artigo 1º aí dizia o seguinte: é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Veja que coisa simplória, né? E o outro artigo, o artigo 2, revogam-se, né, anula as disposições em contrário. E aí, ao lado, vocês estão vendo, né, uma representação da Lei Áurea. Ao lado aí da Princesa Isabel, né, que foi quem assinou, que está na imagem aí ao fundo. E, assim, é muito interessante, né, você ter uma lei para uma população ali, né, que veio, foi explorada e que tinha muitos, né, nosso país é constituído, mais de 50% são negros. Né, a gente sabe o quão importante, né, teve esses povos aqui na nossa cultura, a gente já falou isso no começo da aula, e aí uma lei com 2 artigos só. Geralmente a gente pega, se você for pegar uma lei, tem milhares de artigos, né? Então é uma coisa bem interessante, fica aí essa reflexão, certo? Mas vamos adiantar aqui. E aí vamos refletir, né? Que a gente já deu alguns spoilers, a gente já fez alguns pensamentos aí sobre essa questão aí da escravidão. Veja, a Lei Áurea foi um marco, de fato, né? A gente falou isso. Foi um marco, foi importante dizer assim, ó, esses povos estão libertos. Mas o que a gente estava falando, não inseriu a população antes escravizada na condição de cidadão ou cidadã brasileiro. Não é isso? Na realidade é uma pergunta, mas a gente já afirmou isso, né? Eles não, essa lei não inclui
essa população aí que foi explorada na condição de cidadão e cidadã brasileiro. Porque a gente sabe, né, quando a gente fala sobre cidadania, né, o que é ser cidadão, o que é exercer nossa cidadania, é a gente saber que a gente tem os nossos direitos, né, os direitos fundamentais, os direitos básicos, e também temos deveres, né? Então, ser cidadão é isso. Então, será que esses povos foram incluídos a ter acesso a esses direitos? Será que, depois de libertos, eles tinham direito a estudar, a ter uma saúde, né? A ter um território para que ele pudesse construir, né? Acesso a uma moradia? Será? E aí fica essa reflexão, ok? Ok. Ok. Então, veja o período pós-abolição, né, que é isso que a gente está falando. E aí eu trago uma pintura, né, de um grande pintor nosso aí, do século XX, né, Cândido Portinari. E ele tinha uma, vamos dizer assim, uma referência, né, na sua pintura, né, na sua arte, para expressar, né, a nossa cultura nacional, esse olhar, né, do que é ser brasileiro, da identidade brasileira. E aí a gente vê essa pintura, que é uma das mais famosas, né, que é o Lavrador de Café, de 1934, que é de Cândido Portinari. Né? E aí a gente vê um negro, né, com um instrumento, aí, uma enxada, numa lavoura, e é bem representativo aí, né, desse negro que trabalhava não só na lavoura de açúcar, né, como o professor Giorgio mesmo colocou anteriormente, mas também na lavoura de café, enfim, trabalhou não só nas áreas do campo, né, nas áreas rurais, mas também nas cidades. A gente já viu em aulas anteriores que os negros, né, construíram as cidades mesmo. A gente viu pinturas aqui, né, retratadas lá por Rugendas e Debré, Franz Post, Albert isso, Decaute. Isso, exatamente, onde a gente viu representações ali de negros construindo calçadas, estradas, né? Então, não só trabalharam em lavouras, mas também nas áreas urbanas, né, nas áreas da cidade. E aí eu trago essa pintura aí, que também é muito importante para a gente refletir. Certo? Então, aí vamos entender, né? Referimos à pós-abolição, pensando tanto no período posterior à abolição da escravidão, como também nas relações sociais, econômicas, políticas e culturais, as quais as populações negras foram inseridas. Mas será que foi inserido mesmo? Né? Então, é esse questionamento, essa questão que a gente quer trazer para refletir hoje aqui na aula. Será que essa população realmente teve acesso a boas relações, né? Condições, melhor dizendo, de questões sociais, de questões de acessos a bens culturais, né, econômicos? Será que essa população ela foi inserida em trabalhos, né, de liderança, de trabalhos que são ali destaques de liderança, ou foram trabalhar nesses subempregos, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar, né, e falar, quando eu estava dizendo aqui, de fato, a questão do racismo estrutural. Vem daí, né? Tem uma raiz, né? Uma raiz que vem lá de trás, desde quando essa população chegou aqui para ser escravizada. Então, por isso que é bom a gente ficar atento, certo? E esse período durou até quando, hein, professor? E aí? Será o que eu acabei de falar, né? Dura até hoje, né, gente? Hoje a gente vive ainda um período digamos assim, de um preconceito fantasiado, sabe? É disfarçado, na verdade, né? A gente vê aí algumas dificuldades. A população hoje mais carente, né? Ela não tem acesso a trabalho. A escola ainda é a salvação de muitos, né? Mas a escola precisa melhorar muito ainda com relação à oferta de vagas, à oferta de condições de ensino com qualidade. Né? A gente tem algumas escolas, lógico, modelos, mas na sua maioria ainda existem escolas que precisam de um cuidado melhor, maior. A gente não tem uma política social, né, de saúde
que atinja, né, toda a população carente. Nas próprias universidades, eu me lembro de uma época, professora, que só existia 3 faculdades, né, e eram públicas, mesmo assim só quem ia era o pessoal da elite, né, porque tinha que estudar em escolas particulares boas, com, né, professores muito bem pagos, professores que praticamente viviam para aquela escola, aquele colégio, e aí você tinha cursos que o pobre nunca pensaria em entrar, na verdade nem na faculdade, Pois é. que dirá em determinados E- cursos, né? Isso. Então, é preciso que tenha mais políticas voltadas para o resgate social, né? É uma dívida histórica que precisa ser revista, né? Exatamente. E aí você se pergunta, né? Mas será mesmo, né, que o Brasil tem racismo, né? Será mesmo? Porque a gente vê que a nossa população, boa parte dela, é negra, né? Só que quando a gente está falando desse racismo estrutural, por exemplo, a gente está falando justamente dessa questão. Por exemplo, você vê muita representação, por exemplo, de negro em políticas, né, na política, não vê, está se abrindo, está se pensando. E foi muito importante o movimento negro, né, para poder dar essa representatividade, para poder chamar a atenção da população, porque muitas vezes esse racismo, né, fica velado, como o professor Giorgio estava comentando, né? Parece que não tem, fica aquela coisa ali meio que não, a gente vive harmoniosamente, né? De uma forma que não tem racismo, não tem preconceito, discriminação. Mas a gente vê nessas particularidades aí que não, muitas vezes parece não estar muito claro, estampado. Mas existe sim, né, gente? E aí, falando sobre isso, né? E esse período durou até quando, né? Vejam aí, olha, o Brasil. Vejam na tela. O Brasil foi o último país das Américas a libertar seus escravos, né? Então, embora tenha abolido a escravidão, a Lei Áurea não foi acompanhada de qualquer projeto de inserção da população negra, enquanto trabalhadores livres e muito menos enquanto cidadão e cidadã, que era o que a gente estava conversando. Bom, a gente já está chegando ao fim dessa aula, né? A gente vai ter ainda muito mais conversa aí pela frente, falar sobre um tema muito importante que é esse, né? Que a gente trabalhou na aula de hoje. A gente também vai trazer lugares, né, que tragam essa referência aqui da nossa cidade do Recife, da memória desses povos, né, negros e negras que viveram aqui na nossa cidade, que a gente muitas vezes passa pelas praças, pelas ruas, monumentos e nem sabe, né, que história tem ali dentro, né? Que memória tem ali naquele ambiente. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou deixar o professor Giorgio se despedir de vocês. É só para dar um abraço, um cheiro no coração de vocês e até outra hora, se Deus quiser. Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.